Nós estamos diante de uma transposição, Fabiola, aquela desculpa esfarrapada do eu não sabia, uma transposição do universo político para o universo privado, né? E aqui há as pessoas que sabem porque tiveram prejuízo e há as que insistem que não sabiam, embora seja difícil de acreditar. E o escândalo é monumental, é o maior escândalo corporativo da história. Então, no polo dos que sabiam, dos que sabem, há as pessoas que são credoras de uma dívida de 43 bilhões de reais. Quais são os credores? Os bancos e alguma coisa em torno de 15 mil fornecedores. Esses sabem que teve problema nas Americanas. É, Há os acionistas individuais, 146 mil acionistas individuais que também tiveram prejuízos na Americanas. Então, esses sabem que houve problema e que é preciso surgir o responsável. Esse Miguel Gutierrez, que foi o CEO da Americanas, o manda-chuva da Americanas, ele está na Espanha. Então, é da Espanha que ele se apresenta como um bode expiatório. Então, ele diz que foi convertido num conveniente bode expiatório, que é sacrificado enquanto os capitalistas coroados da Americanas desfilam aí como inocentes que não sabiam de nada. Esses capitalistas coroados são o Jorge Paulo Lemann, o Marcel Telles e o Carlos Alberto Sicupira. Estão lá na lista da Forbes, acumulam aí uma fortuna que somada dá alguma coisa em torno de 34 bilhões de dólares, e o Gutierrez agora diz que eles sabiam que a situação financeira da empresa, da Americanas, não era boa, acompanhavam as vendas. E aí fica aquela dúvida, bom, e quanto ao buraco, à fraude, sabiam também? Aí ele deixa no ar essa perspectiva. Agora, ele próprio, Fabiola, embora se apresente como bode expiatório, ele transferiu propriedades que estavam em nome dele para o nome de familiares. Então, ele também não pode dizer que é um bode expiatório que foi usado ou que não sabia. Não, e essas operações esquisitas feitas ali antes da revelação do rombo? Então, Fabio, eu diria a você que, nesse momento, o que se espera é que as investigações todas, e são várias, CVM, Ministério Público, Polícia Federal, até a CPI que se desmoralizou, apresentando um relatório que diz que houve o rombo, mas não apresenta culpados. É um crime sem responsáveis. Então, é uma CPI sem credibilidade, portanto. Então, o que se espera é que essas investigações todas, não a da CPI, mas as que possam ser levadas a sério, que apresente os culpados, Fabíola. Não é possível que um rombo dessa magnitude, que resultou numa dívida de 43 bilhões de reais, com tanta gente tendo prejuízo, não é possível que não apareça um responsável. E esses responsáveis, eles precisam não só aparecer, como comparecer. E comparecer significa meter a mão no bolso, pagar com o seu patrimônio o prejuízo que produziram nas lojas americanas. Isso é o que se espera, Fabiola. É. Não, e como se atua em relação às empresas, né, que cometem esses equívocos, que é o que aconteceu na 123 Milhas. É impressionante, Josias, milhares de brasileiros prejudicados pela 123 Milhas, né? E aí você ouve ali um dos sócios falar, ai, foi um equívoco mesmo, uma estratégia, a gente pensou que estava fazendo uma boa estratégia e foi um equívoco. É um absurdo, é tirar um sarro da cara dos brasileiros, né, que dividiu ali em prestações, enfim, é algo muito grave no nosso país e que deixa todo mundo em descrédito, né? Muito complicado. Essa atividade privada, Fabíola, o mercado de capitais, o mundo corporativo, isso pode acontecer. Acontece aqui, acontece em outros lugares, mas há uma diferença. Você pega, por exemplo, o mercado americano, quando algo assim acontece nos Estados Unidos,
as pessoas vão para a cadeia. Então, os responsáveis, eles vão para a cadeia. Então, o remédio para prevenir fraudes no mundo corporativo, no mundo privado, é a cadeia. Porque a pessoa que comanda empresas, você mencionou aqui, nós estamos tratando de 2 casos, estávamos tratando de Americanas, você mencionou a 123 Milhas. São 2 casos muito eloquentes que impuseram prejuízos a consumidores. Quando algo assim ocorre na meca do capitalismo, nos Estados Unidos, o que acontece é que as pessoas vão para a cadeia. E como elas sabem que o risco da cadeia existe, a chance de ocorrer é menor. E quando ocorre, vai para a cadeia de novo. Então, o remédio é aplicar a legislação de modo a punir as pessoas. E punir significa mandar para a cadeia e o Estado se apropriar do patrimônio dessas pessoas para ressarcir quem teve prejuízo. São os 2 remédios que existem. Agora, no Brasil, esses remédios são aplicados, Fabíola, quando são, de raro em raro, com muita parcimônia. É preciso que isso ocorra com mais frequência, sobretudo agora que nós estamos vendo que os escândalos também estão sendo mais frequentes. E eles são mais frequentes porque há entre nós uma sensação de inimputabilidade que leva à impunidade. Hoje tem aqui um conteúdo bem interessante do All Prime, uma reportagem assinada pelo Graciliano Rocha e pelo Pedro Canário, falando sobre o caso das Americanas, né? O ex-presidente das Americanas, Miguel Gutierrez, o CEO, disse em depoimento à CVM que nenhuma decisão estratégica da companhia era tomada sem o conhecimento e sem a anuência de seus acionistas de referência, principalmente o Carlos Alberto Sicupira. O UOL teve acesso exclusivo a esse vídeo gravado em março. Em junho, o Gutierrez repetiu isso à Polícia Federal no depoimento. A gente tem um trechinho do vídeo que explica um pouco dessa reportagem publicada hoje, que é manchete nesse momento do UOL. O Beto era meu chefe. Em toda a interligação era através do Beto como ele meu chefe. E o Beto saiu da chefia do Conselho em 2020, que foi um plano programado em 2019, porque ele ia sair para depois eu ir para o Conselho novamente. Tá? Então, nesse período, meu contato com o Beto sempre foi muito intenso, normal. O Beto gosta muito do negócio, ele já foi presidente das Americanas, muito tempo. Tá? Então, tem até um case que tem de Harvard sobre a participação do Beto no negócio. É até uma curiosidade que eu acho que dá bem essa dinâmica. Então, ele é uma pessoa que gosta muito do negócio e participa, e o contato, prioritariamente, sempre foi com o Beto. A conversa termina sendo contínua, né? Então, se você manda venda diária, as pessoas te perguntam, ligam, direito para saber. Depois você tem um comitê que é quinzenal. Seria esquisito alguma coisa... fosse uma decisão que eu diria minha, está acabada. Bom, a gente está em contato já com o Graciliano, que está conosco aqui ao vivo. Olá, Graciliano, peço até desculpas aí, a gente atrasou um pouquinho para te chamar. Bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Bom dia, Fabiola, bom dia, José, tudo bem? Prazer estar aqui. Bom dia. Bom, uma baita reportagem que vocês publicam, é a nossa manchete principal. Queria que você trouxesse um pouco de detalhes, Graciliano, até que você acompanha esse caso, acompanha também as questões econômicas. Esse caso da Americanas é um escândalo, né, que até chama a atenção fora do país. E essa declaração do ex-CEO, né, quais são as consequências para esses acionistas? Bom, Fabiola, a gente está tratando aqui da maior fraude corporativa da história do Brasil, assim, e o maior em termos de volumes, por exemplo, que é um volume astronômico, 40 bilhões de reais é o tamanho total da dívida, pelo menos 20 bilhões estavam escondidas, tem mais 7 bilhões de debêntures, mas assim, a coisa mais importante hoje relacionada a essa fraude, ela está sendo investigada simultaneamente pela Polícia Federal, pela CVM, pelo Ministério Público Federal. A CPI a gente não pode dizer que está investigando, porque a CPI, o relatório decidiu que houve uma fraude, mas não tem culpados. Terminou estava com
com uma aparência de pizza. E a grande questão das investigações que estão em curso quem sabia e quem deu a ordem. As americanas, elas desde o dia 13 de junho, que foi quando eles divulgaram um fato relevante com conclusões do comitê independente da investigação interna da empresa, eles apontaram indícios de que toda a fraude foi arquitetada e perpetrada pela antiga diretoria, tendo Miguel Gutierrez como presidente. Essa é a visão das americanas sobre o que aconteceu até agora. É uma versão que tem bastante dificuldade de colar, por exemplo, com os bancos, porque o Gutierrez não era um cara, não era um executivo da relação dos bancos, do dia a dia. Então, assim, e os bancos eles estão muito céticos. Haverá uma delação premiada aí de 2 ex-executivos da área de finanças e de controladoria sobre os bancos estão muito céticos aí com relação ao alcance. O que é importante dessa reportagem de hoje, que é a primeira vez que muita gente vê o rosto do Gutierrez, ou ouve a voz dele, e a linha de defesa dele é que ele não deu um passo nas americanas sem o conhecimento prévio e a anuência dos acionistas de referência, notadamente o Carlos Alberto Sicupira, que já foi, inclusive, tipo, os 3 são 3 dos homens mais ricos do Brasil, né? O Jorge Paulo Lemann, o Marcel Telles e o Sicupira. E o Sicupira ele tem uma ligação muito histórica com os americanos. Ele próprio foi presidente da companhia nos anos 80 e 90. Ele foi quem recrutou o Gutierrez em 2001. Então, Gutierrez ele fala que ele tinha uma relação de 20 anos com o Sicupira que não tinha nenhuma decisão que fosse tomada sem o conhecimento deles. Essa é importante, porque por que é importante isso no contexto? É o contrário do que dizem as americanas, que as americanas dizem que foi uma coisa da diretoria, da antiga diretoria, que enganou os homens mais ricos do Brasil. Talvez alguém deve ter explicado para ele por que o Brasil é signatário e por que ele não pode falar isso, que Putin não será preso se pisar no Brasil. Eu acho que falaram para ele algo mais. O quê? Falaram para ele, Lula, se você continuar com essa besteira, você vai cometer crime de responsabilidade e vai ficar sujeito a um impeachment. E por que crime de responsabilidade? Porque o Brasil, por força constitucional, com aprovação do Senado e do Congresso Nacional, melhor, mais amplo, o que aconteceu? O Congresso aprovou o Tratado de Roma, que o presidente da República do Brasil, à época Fernando Henrique Cardoso, em julho de 98, subscreveu o tratado junto com 120 outros países. Atenção, 128 países. Um tratado que é uma evolução, e aí está a resposta da sua pergunta, a um sistema internacional pós-Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de Tóquio para os crimes de guerra. Houve uma necessidade, uma evolução, e ao invés de se inventar ou de se propor cortes internacionais, Nuremberg e Tóquio, se tivesse um Tribunal Penal Internacional. Com a seguinte competência, eu chamo a atenção de todos e vou começar para onde o Lula pisou na bola. O Tribunal Penal Internacional tem competência para crimes decorrentes de agressões internacionais. O que está acontecendo com a Rússia, que é esse tipo de crime na Ucrânia. Segundo, genocídios. E aí abro parênteses para aquilo que o Josias falou com relação ao Bolsonaro, onde ele foi representado nesse tribunal. Segundo, crimes contra a humanidade. Está aí Bolsonaro de novo. E crimes contra a humanidade e tudo que diz respeito a direitos humanos. Essa é a competência do Tribunal Penal Internacional. Por que outros países 7? Então foi 120 a 7.
os 7 países que não subscreveram. Quer dizer, o Tribunal Penal Internacional não tem jurisdição nesses países. Estados Unidos, China, Israel, Índia, Turquia, Filipinas e Sri Lanka. 7. Por que os Estados Unidos não entraram? Porque os países têm soberania e podem ou não, têm autodeterminação. E pode também, autodeterminação dos povos, os países podem ou não subscreverem tratados internacionais. Não está obrigado. O Lula pisa na bola ao dizer que a Rússia não subscreveu o tratado internacional. Mentira, ou má informação, ou mau conhecimento. A Rússia subscreveu o Tratado de Roma, o tratado que constituiu o Tribunal Penal Internacional. O que fez a Rússia em razão do caso Ucrânia? Pegou uma cláusula, que é a cláusula 7ª do Tratado de Roma, que se chama cláusula opt out, ou seja, poder pedir uma suspensão desse tribunal temporária, uma suspensão no sentido, olha, a Rússia não vai participar desse tribunal durante 2 anos e depois volta, porque essa cláusula dá essa possibilidade. O que aconteceu? A Rússia representou ao tribunal dizendo, olha, nós estamos fora do tribunal por essa cláusula. E o tribunal vai examinar. É evidente que essa cláusula só vai ter validade se não tivesse nenhum crime em curso. E no caso estava. Então o tribunal não vai aceitar essa cláusula opt-out que a Rússia alegou. Lula, a Rússia subscreveu, está lá escrito, está lá assinado. Tenha dó da gente de falar tanta besteira internacionalmente e ainda se expor. Teve que mudar. Por quê? Porque ficaria sujeito a um impeachment por crime de responsabilidade. Tudo tem um limite, até no âmbito internacional. Ô, professor, uma dúvida. Por exemplo, se Vladimir Putin chega ao Brasil, cabe a quem essa prisão? A justiça brasileira? A polícia brasileira? Como é que funciona isso? Vocês estão sentados, né? Outra bola fora do Lula. O Brasil está sujeito à jurisdição internacional, do Tribunal Penal Internacional e da Corte Interamericana de Direitos, corte instituída ao nível da OEA. Então, no Brasil tem, além da justiça brasileira, tem 2 jurisdições internacionais: o Tribunal Penal Internacional e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, está sujeito a isso. Quando essas cortes, que têm jurisdição, emitem ordem de prisão, é um mandado internacional de prisão, tá? Não depende de uma retificação, de um aval da justiça brasileira. Não. Mandado internacional de prisão, em tratado que o Brasil foi subscritor, pela Constituição, porque a emenda constitucional veio ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, que deu legitimação a esses tribunais para que eles tenham jurisdição aqui. Então, mandado é ordem de prisão internacional de quem tem jurisdição, se cumpre. A Polícia Federal prende imediatamente. Acho que o Lula, a essa altura, Fabiola, ele precisa abandonar essa mania de atuar como comentarista político, né? E falar do Bolsonaro para ele hoje é algo que não ajuda, né? Ele deu a impressão, nessa entrevista que ele concedeu em Nova Delhi, deu a impressão de que ia retomar um velho hábito da diplomacia presidencial de evitar comentários sobre assuntos domésticos em viagens internacionais. Não posso dar palpite sobre o que eu não conheço, mas aí ele acaba se entregando aos seus dons proféticos ali, para dizer que, para antever que o país vai ter a certeza de que o Bolsonaro estava envolvido até os dentes numa tentativa de golpe. Com esse tipo de comentário, o Lula fornece matéria-prima para a estruturação da reação do adversário dele.
uma reação, aliás, inspirada no próprio Lula. O Bolsonaro e os seus defensores, eles estão planejando reeditar a tática que foi usada pelo Lula contra a Lava Jato. Essa tática consiste basicamente em repisar a teoria da perseguição política, contestar o juiz que conduz os inquéritos, requerer a mudança de foro e lançar mão de inúmeras questões processuais para mirar numa anulação de despachos, de sentenças no futuro. No momento, a defesa do Bolsonaro alega que o Alexandre de Moraes não é o juiz natural das causas que envolvem o ex-presidente, sustenta que a perda do mandato fez do Bolsonaro um réu de primeira instância, e os advogados se queixam da falta de acesso a essas novidades mais recentes do inquérito, o que levaria a um cerceamento da defesa, e colocam em dúvida a legitimidade da Polícia Federal de firmar acordos de delação, algo que o Supremo já admitiu, né? Então, ao prever o inferno do Bolsonaro, do alto da tribuna presidencial, o Lula fertiliza esse lero-lero da perseguição e acaba deixando mal a Polícia Federal, porque na hipótese de avançar a investigação sobre o envolvimento do Bolsonaro com o 8 de janeiro, não vai haver força no universo capaz de deter a maledicência segundo a qual dados de um inquérito sigiloso estão vazando para o Palácio do Planalto. Porque o presidente ficar antecipando, olha, vai ficar, todo mundo vai ter certeza do envolvimento dele com o golpe e tal. Então, acho que não, a declaração não ajuda, é desnecessária, e ele tinha dado a senha, olha, isso é um inquérito sigiloso lá, não posso dar palpite sobre algo que eu desconheço. E aí se entrega ali aos dons proféticos, né? Acho que é uma declaração desnecessária, Fabiola. Então, a delação em si, em Josias, sua expectativa para isso? O que pode acontecer com Bolsonaro ou não, com o próprio Mauro Cid? Você vê com bons olhos essa delação ou não? Essa delação, Fabiola, ela estava sendo ensaiada, né? E o Bolsonaro fez alguns comentários que deixaram o Mauro Cid muito irritado, e esse ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, ele explodiu de vez quando o pai foi envolvido na investigação, né? Então, armou-se um cenário que levou à delação. E, como toda delação, a perspectiva é de que surjam provas, e, neste caso específico, o Mauro Cid, ele, durante os 4 anos da presidência do Bolsonaro, ele foi à sombra do Bolsonaro, ele esteve do lado do Bolsonaro, ele extrapolou das atribuições de um ajudante de ordens, ele cumpriu ordens ilegais. A gente já ouviu generais aqui, o próprio general Santos Cruz, ele diz que o militar não é obrigado a cumprir ordem ilegal, mas o Mauro Cid cumpriu ordens ilegais. E ele agora já havia evoluído para a condição de confessor, estava confessando alguns dos seus crimes. O advogado, em princípio, disse que ele ia tratar só do Rolex. Depois ele passou, em 3 depoimentos, os mais recentes dele à Polícia Federal, ele passou mais de 24 horas falando para os investigadores. Então, evidentemente, ele ultrapassou em muito o problema do Rolex. Ele falou de muito mais coisa. E daí surgiu o interesse da Polícia Federal em firmar o acordo de delação. A polícia, ao avalizar esse pedido que foi formulado pelo Mauro Cid ao ministro Alexandre de Moraes, ela como que sinalizou ao ministro, olha, enxergamos aí potencial para levar a investigação a patamares superiores, que no caso do Mauro Cid, o patamar superior a ele é o presidente da República de então, é o Bolsonaro. Então, a perspectiva, Fabiola, é de que surjam evidências, as evidências estão aí, aliás, né, que surjam provas efetivas do envolvimento de Bolsonaro em vários delitos, né, porque o Mauro Cid está associado a tudo o que de ilegal foi praticado pelo Bolsonaro, desde a conspiração golpista até a falsificação de cartões de vacina,